a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês que está aí acompanhando o 17º Congresso Apologético, pastor Natanael Rinaldi. Congresso esse que durante muitos anos foi presencial, mas por conta da pandemia houve uma decisão melhor, inclusive abrangendo mais palestrantes, para que se fosse colocado no modo virtual. Então, coube a mim, nesta oportunidade, uma outra palestra. Eu já ministrei uma sobre o movimento Kundalini e as suas influências no movimento pentecostal. E hoje nós vamos abordar aqui a temática do G12, né? Essa sigla tão famosa, tão conhecida no meio evangélico. E o tema da palestra é a verdadeira origem do G12. Porque é muito ensinado por aí que o G12 veio da aqui da nossa América do Sul, da Colômbia. Nós vamos estudar algumas características do movimento e depois eu irei tocar aqui, na verdade, onde está a origem deste movimento. Muito bem, você pode ver aí comigo duas siglas e já eu antecipo para todos vocês que tudo que surge como grandes novidades no nosso meio, tudo, tá? Nós precisamos ficar atento, porque aqui, ó, G12. O G12, veja que isso aqui é uma logomarca. Aqui eu tenho o quê? M12. Por que que aqui é M12 e não é G12? O M12 é a sigla do ministério do apóstolo René Terranova, que reside na cidade de Manaus. Ele era, logo no início dos anos 2000, um dos 12 do César Castelhano, que é colombiano, que criou, na teoria que é ensinada, criou esse movimento. A questão dessa cisão ocorreu por volta do ano 2005, porque o pastor César Castelhano cobrava royalties do uso desta sigla. Muitos não sabem disso. Basta você pesquisar aí nos livros, pesquisar na justiça, e isso será facilmente encontrado aí. Então o René Terranova já não era mais um dos 12, ficou inclusive proibido de usar essa logomarca G12 e criou a sua M12 do MIR, né, que é o seu movimento lá em Manaus. Muito bem, tudo está ligado com a arrecadação, com crescimento de pessoas, mas também crescimento financeiro. O que nós iremos tratar nessa palestra? Qual é a origem da maneira como é ensinada, da maneira como você ouviu até os dias de hoje, né, vindo da Colômbia, iniciando no Brasil nos anos 2000 e tal. O que é esse movimento? Depois veremos algumas características, porque o nosso foco neste congresso não é aprofundar o movimento, mas mostrar qual que é a origem verdadeira. Depois vamos falar algumas coisas sobre o chamado famoso encontro e suas doutrinas. Vamos descobrir a verdadeira origem. Neste contexto da origem, nós temos o Opus Dei, que eu vou falar alguma coisa, farei algumas conclusões e você poderá depois verificar as referências que eu utilizei para esta palestra. Além das referências que serão citadas no PDF, você certamente receberá um PDF completo do nosso 17º Congresso, mas eu irei mostrar para vocês aqui o livro que eu adquiri logo no início dos anos 2000, Sonha e Ganharás o Mundo, pastor César Castelhano, prólogo de Dr. Luiz Palau, foi um evangelista argentino criado nos Estados Unidos e que no final da sua vida era um homem, um pregador ecumênico. Veja bem, o livro Sonha, melhor dizendo, e Ganharás o Mundo, ele fala que o César recebeu a visão em 1983. Aí se estruturou, desenvolveu e chegou no Brasil no final dos anos 90, 97, 8, 9, 2000, com o famoso Betel, né, que era o nome do encontro, é o nome ainda, tá? Então, este livro eu já uso há bastante tempo, tá? Este livro aqui traz todo o relato do pastor César explicando as coisas que ele, segundo ele, Deus falou com ele, e seria, digamos assim, o start, né,
do movimento do G12. Mais à frente eu vou mostrar outras duas fontes que a gente usa nessa palestra. Aqui falando do José Maria Escrivá de Balaguer, é uma revista antiga que eu adquiri num sebo, que faz propaganda dele, na verdade, uma revista católica, né? Ele é o fundador do Opus Dei. E aqui um livro também que eu adquiri há muitos anos, que trata do Opus Dei, porque eu passei a estudar o movimento para entender realmente essa questão do G12. À medida que a gente for mudando os tópicos deste sumário, eu vou dizendo qual é a parte que estamos tratando. Eu quero deixar claro esse texto de Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, na segunda carta a Timóteo 4, de 1 a 5. Olha, recomendo-vos. Recomendo. Ele não está obrigando, ele está dando um direcionamento, uma recomendação. Olha, é interessante, é conveniente que você siga a minha recomendação, né, a minha orientação. Então eu recomendo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que julgareis os vivos e os mortos, que julgarás os vivos e mortos na sua manifestação e no seu reino, que pregueis a palavra, pregar a palavra, que você insiste no tempo e fora do tempo. Ele, o Senhor, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. Por que que o Senhor faz isso? Porque virá o tempo em que eles não sofrerão a sã doutrina. É o que acontece nos dias de hoje, de muita apostasia. As pessoas não sofrem mais com os ensinamentos verdadeiros da palavra. Está esparramado por aí pastores liberais, neoliberais, ensinando todo tipo de apostasia, e as pessoas não sofrem com isso, não se doem por isso. Por isso que é importante este congresso, para que ninguém vos engane. Mas, coçando para ouvir, os mestres serão amontoados de acordo com as suas próprias concupiscências, de acordo com o desejo dele. E eles se desviarão os seus ouvidos da verdade e se voltarão para as fábulas. Mas você que participa desse congresso, seja sóbrio em tudo, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra o seu ministério. Por que que eu dedico esse versículo a você que está nesse congresso e a todos os palestrantes? Porque essa é uma época que nós vivemos, de muita falsa doutrina, de muita apostasia, de muito ensino que parece verdade, mas é mentira, que é o que a Bíblia nos ensina como sofisma, tá bom? Então fica aí esse versículo como uma introdução para essa nossa palestra. Então qual que é a origem do movimento do G12? Eu já citei aqui o pastor Cláudio, o pastor César e a sua esposa Cláudia, né, castelhano. O movimento G12, ou o governo dos 12, vem do espanhol, na verdade, gobierno de los 12, é G12. É o produto da visão que ele afirma ter recebido em 83. Tá? Esse livro que eu mostrei para vocês aqui. Ele é um pastor evangélico que ele reside em Bogotá, capital da Colômbia. Então, o que é ensinado, o que é falado é que essa é a origem deste movimento. Tá bom? Muito bem. E o que é esse movimento G12? Bom, muitos vão colocar diversos tipos de argumentos, situações, mas de uma maneira resumida, depois eu vou acompanhar nos slides. O G12 é uma visão que ele diz que as pessoas têm que ter um reencontro com Deus, um reencontro espiritual, por meio de pré-encontros, depois vai ter o encontro de fato, onde tem a experiência do Betel, ali onde existem práticas muito similares a práticas de religiões esotéricas e ocultistas. Depois tem o pós-encontro, tem uma estrutura diferente administrativa da igreja de divisão em grupos familiares, em pequenos grupos que eles chamam de células, que tem que ter no máximo 12, então uma pessoa governa 12 ou discipula 12 e assim vai. Então, num aspecto geral, essa é a estrutura dessa visão aqui. Então, qual era o interesse do César, do castelhano, no início, obviamente, ao alegar que recebeu essa visão? Ele diz aqui, está no livro, ele diz o seguinte: estando em um dos meus prolongados períodos de oração, pedindo a direção de Deus para algumas decisões, clamando por uma estratégia que ajudasse a frutificação de 70 células que tínhamos até então, recebi a extraordinária revelação do modelo dos 12. Nós vamos ver depois que isso aqui é mentira total. Esse modelo dos 12, nós vamos ver lá na frente, surgiu com os jesuítas e depois foi aperfeiçoado pelo Opus Dei.
Então não foi ele que inventou isso. Então, obviamente, não foi Deus. Na verdade, o modelo dos 12 foi dado para Jesus para colocar os 12 apóstolos. Deus o justificou recordando-me o modelo. Deus me justificou recordando como Jesus havia trabalhado com os 12 discípulos. Nessa ocasião, escutei o Senhor dizendo-me: vais reproduzir a visão que tenho dado em 12 homens, e estes devem fazer com 12, e estes, por sua vez, com outros 12. Igual um marketing multinível, um marketing de rede, né? A famosa e vulgarmente conhecida como pirâmide. Veja bem, ele está dizendo que Deus mostrou isso para ele. Tudo bem, vamos prosseguir então. O que é o movimento do G12? Então, de acordo com ele, ele clamou ao Senhor: Senhor, eu preciso de algo para acelerar o crescimento da minha igreja. E Deus mostrou para ele aquilo que seria o governo dos 12. Então, o G12 teria sido, a partir do início dos anos 80, 83, na Colômbia, chegou no Brasil mais de 15 anos depois, seria essa estrutura piramidal. Eu tenho 12 discípulos, cada um tem 12, cada um vai ter 12, e isso vai crescendo. Normalmente, quando uma pessoa declara que o que ela diz vem de uma revelação direta de Deus, ela já está colocando a Escritura em um plano inferior. É interessante isso. Existe um livro muito interessante da evangelista Evan Roberts, que ela diz o seguinte: quando um jovem diz, Deus me revelou que fulano de tal vai ser a minha esposa, você não consegue mais ter argumentos teológicos, porque na cabeça dele já foi tomada por essa ideia de que foi Deus que falou com ele. Então Deus é o nosso recurso máximo. Então quando o homem vem e fala que Deus revelou diretamente para ele esse modelo de 12, ele colocou a palavra num plano inferior, porque não tem mais com o que você argumentar, porque ele está convencido de que Deus que revelou isso para ele. Diz o Castelhano nesse livro, Sonhas e Ganharás o Mundo: senti meu espírito se desprendendo do meu corpo. Opa! Estranho, né? Eu lutei, mas uma força invisível estava gerenciando a minha alma. De repente, o teste do mês anterior veio à minha mente. Lembrei-me das palavras: não é hora. Eu disse: Senhor, não é possível para você permitir esta morte. Não é a hora. Você precisa de mim na terra. Duas coisas que eu vou destacar aqui. Primeiro, ele sentiu o espírito saindo do corpo, como se estivesse indo morrer. É estranho porque quando nós temos uma experiência com o Espírito Santo, nós não perdemos consciência. Segundo, ele fala para Deus o seguinte: você precisa de mim na terra. Não te parece algo estranho isso? Não te parece de uma arrogância extraordinária? Um ser humano, como é que eu vou falar para o Criador: olha, você precisa de mim aqui na terra? Tudo bem. Isso cabe a você julgar, cabe a você avaliar isso que eu estou te transmitindo. Agora aqui é um discípulo do César, é um pastor chileno, um apóstolo chileno, bajulando esse trabalho, elogiando. Ele coloca o seguinte: a visão celular é uma visão dada por Deus ao pastor César Castellanos, da cidade de Bogotá, Colômbia, a fim de vivificar a igreja do terceiro milênio e ajudá-la a ser tão frutífera e próspera quanto a igreja do primeiro século. Pastoreando uma igreja de 120 mil pessoas, o reverendo Castellanos tem a experiência e o testemunho para nos dizer o que fazer para ver nossas congregações prosperarem. Alguns detalhes aqui. Primeiro, a arrogância, porque Deus não vai trazer uma revelação nova por causa do final dos tempos. É como diz as igrejas apostólicas, diz que Deus usou os apóstolos para revelar as coisas do último tempo. Isso é mentira. Segunda coisa que ele fala aqui, não é porque ele tinha 120 mil membros que ele detém a verdade. O Islã tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Os adventistas têm um efetivo gigante no mundo. E não são doutrinas que nós consideramos verdadeiras à luz da palavra de Deus, da Bíblia. Então, o fato de ter muita gente não significa que eu pregue a verdade. Significa que eu tenho uma estratégia adequada. Uma estratégia administrativa, uma estratégia de crescimento, como também acontece em empresas. Então, uma coisa não pode estar ligada com a outra. O fato dele ter resultado não significa que o que ele ensina seja a verdade. Muito bem, então vamos aqui observar agora algumas características deste movimento. Características é aquilo que formata, é aquilo que mostra como ele se apresenta. Então, segundo o pastor César, para alcançar o sucesso total na visão, é essencial observar e aplicar passo a passo o que é chamado escada para o sucesso. Aqui até tem aspectos que são interessantes.
Tem aspectos que se você aplica na administração do dia a dia da igreja, nas estratégias de evangelismo, obtém resultado, né? É inegável que isso dá o resultado. O problema é a estrutura teológica usada para fundamentar isso. Então vamos lá, ganhar almas, consolidar aquilo que ganhou, discipular e depois enviar. Muito importante. Então você ganha, consolida, discipula e envia. Este é um processo pelo qual toda pessoa que entrar na igreja deve passar. Então isso aqui tem um aspecto positivo, porque muitas igrejas você vai, às vezes frequenta 2, 3 meses, a pessoa nem percebe que você está indo lá. Aqui não. Vai ter uma estrutura que vai acompanhar essas pessoas, vai pegar a pessoa, vai pensar no meio da multidão e vai colocar ela para ganhar, para consolidar, discipular e enviar. E este é um processo, ó, ele estruturou para levar 1 ano. Desde o momento que você ganha a pessoa, até preparar essa pessoa para enviar. Não necessariamente enviar para uma missão, mas para ganhar, para trabalhar, para passar a discipular outras pessoas. Então aqui, ó, é uma igreja que adota um modelo celular baseado no crescimento geométrico. É aumentado em números múltiplos de 12 e usa um sistema piramidal. Tem aqui o apóstolo, que é só um, tem líderes, ele tem 12 liderados, cada líder tem 12. Total, na terceira linha, chega a 144. Se você observar, todas as igrejas que adotaram cargos de apóstolo aqui no Brasil, só tem um apóstolo. Nenhuma tem mais de um. Ele não admite perder o poder que aquele cargo lhe empresta, né? Só tem um. Então, existem algumas neopentecostais que têm esse título, mas não tem essa visão aí do G12. De um modo geral, as que têm a visão do G12 tem um apóstolo e só tem um. E esse apóstolo vai passar o cargo, sabe para quem? Para o filho dele. É isso que acontece. Não tem uma estrutura da igreja que coloque pessoas mais preparadas, na verdade. É uma coisa familiar. Aqui, ó, não é uma visão, segundo César, mas é a visão. Isso é arrogância. Isso aqui é falsa espiritualidade. Dizem que a visão se adota, não se adapta. Então eu tenho que aceitar. Se a visão diz X, eu preciso fazer X. Se a visão disser Y, eu tenho que seguir o Y. Implica ou implicando que é uma fórmula a ser seguida fielmente, religiosamente. Eu não posso ser desobediente à visão. Se eu for, eu tenho que ser disciplinado. Então tá aqui, o G12 é uma receita que afirma ter o crescimento, ter o segredo do crescimento da igreja. É uma nova revelação para o século XXI. Irmãos, eu tenho um medo muito grande quando surge nova revelação, nova ideia, nova visão. Isso aí é muito perigoso, isso ilude as pessoas. No começo tem aquele aquecimento. Eu me lembro no ano de 2000, eu morava na cidade de Cuiabá, quando isso começou, e a nossa comunidade vai adotar, não vai? Eu falei, não adote, aí não, vamos adotar com adaptações, sabe? E isso é terrível, porque dividiu muitas igrejas, problemas psicológicos em muitas pessoas. Talvez na sua família tenha alguém que tenha sofrido isso. Depois ela foi se acomodando, né? Depois daquele impacto inicial, né? Reuniões pesadas, crentes caindo pelo chão, se enrolando nos encontros Betel, alguns ficando até perturbados. Depois a visão se acomodou, passaram a adotar mais a estrutura de células ou de grupos familiares, tá? Mas enfim, seus proponentes pretendiam ou pretendem que toda a igreja adote essa visão, que segundo eles é a visão de Deus para o século XXI. Eu pergunto para você, estamos em 2023. Se fosse a visão de Deus dada lá em 83, todas as igrejas já tinham adotado. Todas as igrejas tinham tranquilamente aderido a essa visão, tá bom? Os manuais do G12, afirmam claramente que uma pessoa não pode realmente ser considerada um membro da igreja, uma igreja G12, até que ela passe pelo processo de pré-encontro, encontro, pós-encontro e em seguida seja rebatizada, como acontece em algumas igrejas. Isso não é em todas. As igrejas de países sul-americanos, em muitas igrejas, isso aí eles impuseram. A pessoa se rebatiza. É como se ela tivesse uma nova conversão, né? Eu vi, e ninguém me contou, eu vi pastores com 30 anos de ministério, 25 anos de ministério, dizendo assim, agora eu conheci Deus. Olha que coisa interessante, né? Agora eu conheci Deus. Alguns até poderia ser verdade mesmo.
porque não tinha testemunho. Mas é uma loucura você pensar isso. Você que se entregou para Jesus lá atrás, foi discipulado, cresceu no Evangelho, aí vem essa novidade, isso entra como uma enxurrada, uma experiência, e você falando, agora eu conheci Jesus. É muito insano. Nos retiros chamados de encontros, a regressão psicológica, o exorcismo, né, a libertação, suposta libertação de crentes, a confissão pública de pecados e a confissão positiva, que é aquela prática do decreto, dizer que vai acontecer, determinar, são praticados como veículos que permitem que a velha criatura seja retirada. Olha, irmãos, que coisa terrível, porque a velha criatura só é retirada, ela é retirada pela justificação e pela nossa crucificação, é um histórico, é um caminho com o Senhor. Não é uma experiência, não é um encontro. Então tudo isso aqui foca na alma, na vida emocional. A pessoa saía do encontro bombando, foi tremendo, você precisa conhecer. 3 semanas depois estava lá cometendo os mesmos pecados, os mesmos problemas. Então, isso é algo realmente que nós precisamos refletir e tirar o aprendizado de situações como essa. As igrejas que entram na visão do G12 têm que mudar completamente a sua estrutura e programa para adotar os ditames. Ela é um sistema empresarial. Se você falar, eu vou ser um dos 12 do fulano de tal, você tem que seguir à risca. Uma reunião na semana, no máximo 12 pessoas, treinar os seus líderes, né? Ninguém vai ficar fora desse enquadramento. Cada líder vai começar a treinar 12 quando estiverem preparados. Claro, a visão ela é interessante, mas começa a virar uma sangria isso. Começa a virar algo parecido com uma empresa. Cada célula precisa arrecadar tanto, tem metas disso, metas aqui, tem prazos, e isso fica uma insanidade na cabeça dos cristãos, na cabeça dos crentes. E a igreja se torna uma empresa, na verdade. Inclui nisso entrar na prática de dizimar os dízimos da congregação para enviar ao governo. É o chamado dízimo do dízimo. Ele vai enviando até chegar na cúpula do G12, até chegar naquele líder do movimento. No caso da Colômbia, G12, no caso hoje do Brasil, não todos, ainda existem pessoas aqui ligadas ao G12, mas no caso particular de Reiné Terra Nova, o M12. Aqui é uma reportagem que saiu aí nos anos 2000, 2006, né? Se não me engano, em El Salvador ou na Costa Rica. Pirâmide evangélica. Por quê? Porque começou a ter muito problema com os cristãos, com os crentes. Aqui cresce na ilha o método G12, células de 12, né, feligrenses que devem se converter, que são cristãos, crentes, devem se converter a outras 12 pessoas. Seus críticos questionam a origem divina desse modelo e vê apenas como uma forma de gerar mais dízimo, ou seja, mais arrecadação. Então tá aí, isso é denunciado já há muitos anos. Ainda algumas características. O perigo do G12 é o uso de técnicas e ensinamentos antibíblicos que contradizem as verdades do Evangelho. Por exemplo, a regressão, que foi muito comum no início. Eu vou mostrar aqui algumas fotos, depois pessoas escrevendo nome de pecado, colocando no papel, fixando em parede. Há relatos na América Central de confissões de pecados graves que depois a liderança usava para chantagear aquele crente. Olha que coisa terrível. Muitas das suas práticas são baseadas em misticismo e manipulação. Ainda nas características, o que o César ensina no livro dele a respeito do movimento? Olha, eu tenho uma igreja que não cresce muito, eu quero entrar para o G12. Primeira coisa, sucesso garantido. Então parece mesmo coisa de venda de um produto, né? César Castelhano oferece a garantia de que toda igreja que aplicar o G12 crescerá. Implantar, diz ele, um modelo dos 12 implica abandonar a tradicional e lançar-se à conquista de um mundo totalmente diferente, mas eficaz, porque o crescimento é garantido através dele. Eu já disse, a organização dá crescimento. Você vê o tamanho dos Mormons, você vê o tamanho dos Testemunhos de Jeová, o tamanho dos Adventistas. Nem por isso estão ensinando a verdade bíblica. Eles ensinam a verdade deles, não a bíblica. Mas a Bíblia diz, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento foi dado por Deus. Portanto, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. E Ele dá o crescimento às igrejas como Ele quiser. Por quê? Porque quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo, não é a estratégia que eu uso. Bom?
Outro sofisma que ele ensina. Somente as mega igrejas cumprem esse desejo de Deus. O conceito do G12 decorre da ideia de que apenas as mega igrejas são igrejas de sucesso. É assim que menosprezam milhares de igrejas no mundo que cumprem a grande comissão. Eles apoiam as missões e crescem implantando novas obras, essas pequenas. A história da igreja mostra que as primeiras igrejas eram pequenas, com médias de 30 a 40 pessoas e geralmente se reuniam em casas. Está aqui, ó. Saúda os irmãos que estão em Laodiceia e Ninfas, e a igreja que está na sua casa. Não há nada de errado com igrejas pequenas, nada. Mas para o G12 há. O número 12, segundo César, tem um significado espiritual. Castelhanos afirma que, como o número 12 na Bíblia tem um significado espiritual, e foi isso ou por isso que Jesus usou para escolher os discípulos, isso torna a fórmula dos 12 um sucesso. Isso, irmãos, é misticismo. Isso é numerologia, isso é astrologia, isso não é evangelho, isso não é fundamentação teológica. Jesus escolheu 12 apóstolos porque era o símbolo das 12 tribos de Israel, não porque o 12 tem algum efeito mágico. Também não há nenhuma evidência no Novo Testamento de que os apóstolos continuaram a usar essa forma. Pelo contrário, depois passou para 70. Não tem nenhuma relação com o 12. Poderia ser até um múltiplo de 12, não era. Tá? Então, nada a ver. Mas a pessoa fala com carisma, ela fala com aquela eloquência e convence as demais pessoas. Vamos agora passar para outra parte, tratar alguma coisa dos encontros. O encontro e algumas doutrinas que vêm atreladas aí ao movimento do G12. Os encontros, o que são os encontros? O que são por que eles chamam de encontros? Na verdade, chamamos de retiros também. O cerne da visão, ou core, o miolo, o núcleo duro é a ênfase em retiros, guarda essa palavra, chamados de encontros. Eles afirmam ser o ponto de partida para a transformação espiritual de uma pessoa. Quem pretende entrar na visão tem que passar pelo encontro. O encontro, segundo César, é a primeira experiência de confronto face a face com Deus, com a sua palavra, consigo mesmo, com o seu passado. Meu passado não tem nada que ver comigo, isso é misticismo, isso é hinduísmo, buscar o eu interior. Onde terá a graça de Deus para o arrancar completamente da sua vida. Castelhanos diz, através do arrependimento conseguimos nos livrar da velha natureza, para que o Senhor possa nos vestir com uma nova natureza, conforme a sua semelhança. Isso aqui é o que a Bíblia diz. Não há necessidade de eu me arrepender no encontro. Tá? Para o G12, o encontro substitui a experiência da conversão. O encontro é a primeira experiência de confronto face a face com Deus. Por isso que o encontro é chamado de Betel. A pessoa vai ter um encontro e vai se encontrar com Deus. Como se aquela estratégia do retiro, de esvaziar a mente, que são práticas ascetistas, são práticas minimalistas, são práticas hinduístas, iriam ter algum efeito na questão da fé, na questão do evangelho. Porém, a verdadeira conversão não é uma regressão psicológica, muito menos um exorcismo, uma libertação de um crente que tem 30 anos de igreja, que foi liberto lá atrás, no começo da sua vida cristã. Mas o início da santificação e a consagração do crente. Aqui no livro Sonha e Ganharás o Mundo, eu separei aqui um título para você ver como é que é pesado isso. Olha, na página 92, tá? Eu vou ler aqui o final. A rejeição que tenha ocorrido durante a gravidez, na infância ou na adolescência é o tema de maior tratamento durante os encontros. Mas ao viver as experiências de Jesus no Getsemane e na cruz, em um retiro, ora, eu tenho que ir para um retiro para viver algo que é espiritual. Não te parece muito estranho isso? Leva a pessoa a ser curada de todas as feridas emocionais produzidas pelo episódio que ela teve lá atrás como criança. Receber libertação da desonra, da humilhação, da insegurança e do temor. Entender a obra perfeita de Jesus na cruz, cortar as maldições que venham por descendência e compreender com exatidão quem é Deus. Receber a sua paternidade como fiel e amoroso restaurador é uma experiência maravilhosa. Então isso aqui é um texto místico, isso aqui é um texto esotérico.
Isso não é um texto cristão, isso não tem nenhum tipo de base na Bíblia Sagrada. Mas a partir do momento que você se submete àquilo, você não vai se libertar dos espíritos enganadores. Você vai dar ocasião para que eles atuem na sua vida. Muito bem, ainda sobre os encontros. Numerosos testemunhos, de pessoas que estiveram nesses encontros, atestam, nos reportam manipulação por meio de coerção e pressão dos colegas. Porque você não pode falar nada, você é separado, você é tomado do teu celular, você fica isolado do mundo, você tem que entrar em situações de práticas de meditação, então eles manipulam a mente das pessoas. A rápida sucessão de acontecimentos dificulta o raciocínio, é uma coisa atrás da outra. Sai para o retiro, leva a mala, entra no alojamento, vai para a oração, vai para o CTM, tira material, começa a fazer trabalho de sugestões mentais, orações mentais, mantras ali, e aí isso aí dificulta você refletir. Forçar o crente a confessar os seus pecados na frente de todos. Que vergonhoso isso. O que é, obviamente, um esquema de controle. Como eu disse para vocês, o evangelista Antônio Bolanes, ele relata casos da América Central de que depois o pastor chantageava a pessoa porque ficou sabendo das coisas graves que ele havia declarado numa dessas confissões. A prática da libertação, do exorcismo nos crentes e as suas evidências baseadas em sinais místicos, como falar línguas, rir descontroladamente e respirar o ar, Ficar com esse tipo de sensação. Claro, nós acreditamos no dom de línguas, no falar em línguas, mas aqui é um caso específico, é uma coisa com descontrole, a pessoa perde consciência, A unção do riso, a unção de respirar o ar, todas as práticas que inclusive eu cito lá na palestra do Kundalini. Então veja, tudo isso aqui é relatado por quem viveu isso nos encontros. Não é uma coisa que nós inventamos, tiramos da cartola. Muitos líderes, pessoas que nos compartilharam situações como essas aqui. É fácil perceber que no espírito de fazer seguidores, o G12 os submete a uma iniciação que eles chamam de reunião. É como se fosse um campo de treinamento do exército, uma iniciação de alguma fraternidade. Esses encontros baseiam-se numa mistura de falsa doutrina, psicologia, transes, humilhação pública, como se fosse um centro para ex-viciados, e pressão das pessoas que estão ali, dos pares. Tudo realizado num ambiente que torna o raciocínio impossível. A pessoa ela é colocada sob uma pressão tão alta que ela não pensa adequadamente. O G12 também ensina, você tem que anotar os seus objetivos e confessá-los. O diabo vai te dizer, olha, não confesse, talvez você não alcance. Não tenha medo de reivindicar os seus objetivos. Tenha metas ambiciosas que envolvam o esforço da fé, que vão além da lógica, e quando você age com fé, Deus move os anjos para te ajudar. Veja, uma expressão completamente positivista, dessa confissão positiva, melhor dizendo, do decretar. Eu vou decretar e vai acontecer. Sabemos que na realidade do dia a dia não é bem assim que acontece. Doutrinas, eles ensinam a maldição hereditária. Então a maldição hereditária não é uma coisa aqui do Brasil, não é uma coisa do Rodovalho, não. É uma coisa do G12. O G12 ensina essa teologia de maldições hereditárias. Nós lemos aqui no livro, ele falando isso, da regressão, libertando as pessoas das suas maldições de família. E que ela afirma que muitos dos problemas que um cristão luta têm a origem nas maldições espirituais e pecados dos antepassados e que foram sendo transmitidos de geração a geração. O objetivo do encontro é que a pessoa, através das técnicas de regressão e libertação, não através da ação do Espírito Santo, uma simples oração, irmão, liberta a pessoa, mas não, tem que seguir essa técnica. Então assim a pessoa vai conseguir quebrar e cortar aquelas maldições herdadas na sua vida. Perdoar a Deus, olha que doutrina interessante. Eu tenho que liberar o perdão para Deus. Um dos ensinamentos mais estranhos, que para mim chega a soar como ridículo, é levar os seguidores à ação de perdoar a Deus. O fundamento dessa prática vem da ideia de que uma pessoa pode abrigar raiva ou ressentimento contra Deus em seu coração, porque ele esperava alguma ação de Deus, ou que ele agisse de determinada maneira e Deus não agiu, então agora eu estou magoado com Deus, eu vou perdoar a Deus. E as suas expectativas não foram atendidas. Aí com isso, lá na hora que eu tô com a minha mente vazia, chorando igual criança, porque eu fui levado a confessar, a me submeter a práticas de regressão, então eu solto essa. Senhor, eu te perdoo, Pai.
e a pessoa está chorando, está emotivamente abalada, mas é uma situação ridícula, é uma situação absurda, uma situação como essa, tá bom? Olha aqui essas fotos, aqui as pessoas no chão, tá? Aqui um orando com o outro, aqui ó, a cruz, ó, o papel onde ele coloca aqui à direita, deixa eu colocar a caneta vermelha, é melhor para ver aqui, ó, aqui à direita, ó, colocando, ele marca os pecados, depois eles queimam, aqui dá para ver também, ó, cravando, ó, isso aqui é um martelo, ó, pregando aqui o pedido, papel com os pecados que ele confessou publicamente. Ele confessou publicamente. E aqui, ó, usando a vela, como se fosse trazer a luz, gera um ambiente de zen, né, de meditação, coisa do hinduísmo, coisa do Kundalini. Aqui, ó, cidadão com a Bíblia aqui, ó, esse aqui é um grupo em um retiro de G12. Aqui uma outra foto mais ampla, aqui você vê a cruz, ó, tá vendo? E aqui as pessoas pregando aqui na mão dele, ó, é um martelo, ó, tá vendo aqui, ó? É um martelo. Aqui o outro também, ó, com o martelinho na mão, pregando aqui os seus pecados com um papel. Veja, nós criticamos hoje muito as igrejas neopentecostais por causa de práticas das campanhas, né? E isso aqui é muito mais pesado, é grave. Como é que eu transformo algo espiritual? Os meus pecados foram cravados na cruz espiritualmente. Eu não vejo o meu pecado. Aí ele te leva, você fica abalado com a mente, você escreve no papel, você confessa publicamente, vai lá, põe na cruz de papel e ainda martela em cima daquela cruz. Então aqui nós vimos o que é o movimento. A partir de agora nós vamos estudar um pouco a verdadeira origem. Será que Deus de fato falou com o César Castelhanos quando ele escreveu esse livro? Ou será que isso vem de algum outro tipo de movimento? Acompanha comigo aí. Então nós veremos agora de fato a verdadeira origem deste movimento, né? Então qual é ensinado que a origem é com o César Castelhanos, né? Vejamos, a área forte do G12 reside nos pré-encontros e reuniões, que consiste em levar os seus seguidores a uma espécie de retiro, onde com metodologias de manipulação mental e regressão, os encontradores que é os que dirigem o encontro, os programam para a visão celular de acordo com a orientação do César Castelhano, seu fundador, anulando até mesmo as suas experiências passadas e os levando a um novo arrependimento. Eu já havia dito isso. A pessoa tem 20 anos de evangelho, 30 anos e diz que se arrependeu no encontro. Toda essa técnica e prática, preste atenção nisso, nada mais é do que a reprodução ipsiliteris do método estabelecido pelo fundador dos jesuítas, Inácio de Loyola. Nesses retiros, a busca de Deus é desenvolvida através da mente ou imaginação humana. Seus seguidores mantêm silêncio absoluto por meio de pactos secretos e o exercício mental é realizado guiado por pessoas recém-convertidas ou neófitos que orientam esses recém-convertidos, muitas vezes nem pessoas experimentadas. Então, o Inácio de Loyola tinha uma prática de um retiro muito similar com o que é feito no G12. No manual do G12, no caderno dos encontros de Inácio de Loyola, as coisas são muito parecidas. Veio depois o fundador do Opus Dei e deu essa formatação de governo dos 12. Vamos ver aqui algumas coisas a respeito de Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, Inácio de Loyola, o Início de Loyola, ou Inácio de Loyola, saiu repetido aqui, ele nasceu no castelo ancestral que sua família tinha em Azpeitia, em Guipúzcoa, na Espanha. Quando jovem, foi pajem na corte de Fernando, o Católico, em 1491, olha, antes da descoberta do Brasil. Chamava-se Inigo de Onhes e Loyola, antes de tomar o hábito, né, antes de se tornar padre. Em 1521, enquanto defendia a cidade de Pamplona, do cerco francês, sofreu um ferimento de bala de canhão na perna, acontecimento que seria transcendental, ou seja, mudaria a sua vida. Os franceses, admirados por sua coragem na batalha, o mandaram de volta para ser curado. Uma vez em seu castelo, Inácio passaria por operações extremamente dolorosas para recuperar a perna, pela qual esteve à beira da morte, ficando coxo pelo resto da vida. Ele mancava, né? Entediado durante sua longa convalescença, ele pediu livros, entre eles um sobre a vida de Cristo e outros com relatos da vida dos santos. Aos poucos,
começou a ter sonhos, olha aqui o César, de glória, mas as leituras religiosas o levaram a uma espiritualidade que lhe dava paz e tranquilidade. Meditando nisso, abandonou seus antigos objetivos e colocou-se a serviço do Senhor e declarou: de agora em diante, serei um cavaleiro de Cristo. Então ele teve uma experiência espiritual. Uma vez recuperado, Loyola partiu para Barcelona e de lá para a Terra Santa. No caminho para Barcelona, ele parou numa cidade chamada Manresa, onde ficaria por 10 meses orando e jejuando intensamente em uma caverna. Vejam que nós estamos ainda próximo ali da Reforma, um período pré-reforma, né? Nós não tínhamos ainda a visão consolidada dos reformadores. Neste local, concebeu o que ele chamava de exercícios espirituais ou retiros, e teve uma visão que o levou a fundar uma ordem religiosa conhecida como a Companhia de Jesus ou Jesuítas. Né? Para quem se dizia tão assim introspectivo, um homem santo, a sua companhia foi uma das organizações da Igreja Romana mais violentas que nós temos registro na história do cristianismo. Inácio, então, dedicou-se desde então a regular e manter a ordem unida por meio de cartas. A Companhia de Jesus cresceu e em vida passou de 8 a 1000 membros, desenvolvendo todo um sistema de retiros ou reuniões para buscar a Deus. Estamos falando de 1530, 500 anos antes do César aparecer e falar que Deus deu a visão do G12 para ele. Essa metodologia foi expressa em um livro que serviu de guia para quem se exercitava com essas práticas mentais. Olha aqui, misticismo. Olha aqui a prática das religiões orientais, não da Bíblia. A Bíblia não fala em exercícios mentais. Indicava com grande precisão os passos a seguir para obter um encontro efetivo com Deus. O que Loyola descobriu nada mais é do que práticas regressivas misturadas com o ocultismo, métodos idênticos aos praticados por feiticeiros africanos ou mentalistas indianos. Olha aí o Kundalini, japoneses ou chineses, com uma aparência cristã, e através dos quais o passado oculto era removido por meio de confissões e penitências coletivas. Exatamente o que se passa no encontro do G12. Loyola concedeu uma suposta facilidade para encontrar Deus em todas as coisas. Isso é falsa doutrina do panteísmo. Foram vários os fenômenos que acompanharam esses exercícios espirituais. Toques místicos, lisonjas divinas, né? Como se estivesse elogiando Deus, dardos inflamados, êxtase, arrebatamentos de amor a Deus, voos do Espírito, levitação, confissões, estigmatização, transformação dolorosa, como no Horto das Oliveiras, medos induzidos, complexo de culpa, penitência. Aqui nós temos G12, aqui nós temos o ascestismo, que é aquela doutrina que as pessoas batem em si próprias, sangram os seus corpos para conseguir o perdão. Veja, eu estou me referindo, falando para vocês de 500 anos antes de Cristo. Está aqui o livro dele, ó, Exercícios Espirituais. Tá a capa aí. O que Loyola praticou foi questionado pelas autoridades eclesiásticas católicas do seu tempo, mas finalmente foi aprovado pelos papas no século XX, 400 anos quase depois, que descreveram Inácio de Loyola como uma mente brilhante do cristianismo romano. Em seu tempo, Loyola influenciou muitos cristãos, suas práticas tornaram-se difundidas e aceitas. Atualmente, ainda existem as chamadas casas de retiros, onde são realizados os exercícios espirituais. Os jesuítas têm fama de ocultistas, ou seja, o que eles ensinam à congregação é apenas uma forma leve de ocultismo. Por exemplo, Loyola, se registra na sua biografia, teve experiências paranormais. Isso não tem a ver com o que a gente aprende do Espírito Santo, com aquela doutrina da pneumatologia que Paulo nos transmite nos seus livros aos Romanos, em Coríntios. Nós não perdemos o controle, nós não perdemos nossa consciência quando estamos sob a ação do Espírito Santo. No manual de Loyola, assim como no do G12, há uma ordem a seguir com frases e frases que devem ser mencionadas com exatidão, parece mantra. Na Casa de Exercícios Espirituais dos Jesuítas, em Alta Vila Milícia, Palermo, na Espanha, pratica-se o seguinte: a autoflagelação mental é procurada por causa dos pecados do passado.
Olha aqui o G12. O mesmo é feito nos encontros realizados pelos devotos ou adeptos do G12. O corpo e a alma devem experimentar uma separação. Isso é o ocultismo. Atualmente a nova era chama isso de visualização, os movimentos esotéricos. Perde-se contato com a realidade e exalta-se a culpa por cometer erros do passado. São experimentadas sensações paranormais, como regressão, visualização, êxtase, voos do espírito, tudo que nós vemos no encontro do G12. Dá aos participantes desses retiros espirituais um sentimento único de felicidade que nunca encontraram na sua igreja. Uma alegria incomparável e única. Chega a confessar que agora há verdadeiro arrependimento, negando até a experiência do passado. Motiva as pessoas a viverem uma vida sem pecados, para o que devem manter a fidelidade a esse grupo ou a visão, através de afastamentos contínuos. Os tópicos abordados nos exercícios de Loyola são reconhecimento do pecado, confissão e revisão de erros do passado por meio de atos de regressão e contrição, bem como as suas consequências caso ele não cumpra aquilo que está sendo ordenado a ele a fazer. O participante deve reconhecer e comprometer-se na luta para superar os fatores internos e externos que impedem uma resposta livre a fim de desenvolver uma vida em Cristo. Ou seja, aplicações de técnicas espiritualistas, mentalistas, misticismo, misturado com o evangelho, misturado com a teologia. E o Opus Dei? Onde entra o Opus Dei? Está aqui o livro do Opus Dei, está aqui o jornalzinho do grande mentor do Opus Dei, o que criou o Opus Dei, José Maria Escrivá de Balaguer. O Opus Dei é que formatou, é que trouxe a roupagem de G12. E agora nós iremos falar então um pouco a respeito desse movimento, relacionando com o G12. Muito bem, e como eu já mencionei, o Opus Dei veio e formatou, trouxe uma roupagem para o chamado governo dos 12. No século XX, ou seja, mais recentemente, a partir de 1930, uma coisa mais nova, surgiu outro movimento que utilizava a mesma metodologia de Loyola. Aperfeiçoou um plano mais oculto e mais radical, que se infiltrou em todos os âmbitos da Igreja Católica e na sociedade. E ele existe até hoje, ele levou mais de 30 anos para ser aprovado por Roma. Esse movimento foi fundado pelo padre José Maria Escrivá de Balaguer, que surge dos grupos mais radicais do catolicismo nacional espanhol, fundando o Opus Dei. Veja que a Companhia de Jesus, de Inácio de Loyola e o Opus Dei tem origem na Espanha. Está aqui o rosto desse homem, tá bom? Está aqui, um homem muito estudioso, se formou em Direito também, foi doutor em Direito, teólogo, muito estudioso. A sua metodologia, muito similar a Inácio de Loyola, e manipulação dos seus seguidores, é que foi copiada pelo G12. Então, a mulher do César Castellanos, a Cláudia Castellanos, ela foi católica e foi do Opus Dei. Ela conhecia esse sistema de G12 do Opus Dei. Isso não foi o Espírito Santo que mostrou para César Castellanos. E retomou os métodos de Loyola, mas com maior penetração e manipulação dos seus seguidores. Podemos afirmar com toda certeza que a metodologia das reuniões de visão do G12 é uma réplica exata na versão evangélica dessas duas correntes católicas. Isso é novidade para você? Você já tinha ouvido falar disso? César Castellanos afirma ter recebido o modelo dos 12 por revelação divina, mas reproduz as técnicas de Loyola e do Opus Dei. O que nos mostra, que é mais lógico, é que na verdade ele copiou e adaptou as ideias. Na verdade, o verdadeiro criador da técnica do G12 foi o padre espanhol José Maria Escrivá de Balaguer, que criou a organização Opus Dei em outubro de 28, aplicando a mesma metodologia. Segundo o evangelista Antônio Bolanes, eu vou mostrar depois aqui parte onde ele aprofunda esses estudos, um dos padres que o José Maria Escrivá de Balaguer havia nomeado como um dos seus 12, rejeitou essa doutrina, não quis. Aí ele tirou e escolheu um outro. Mas 11 aceitaram. Veja que essas novidades são atrativas. Elas são apetitosas para nós. As pessoas, elas são manipuláveis de uma maneira muito fácil. Afirma-se que Escrivá de Balaguer acreditava que Deus dignou a iluminá-lo e teve uma visão mística do Opus Dei. Opus Dei significa obra de Deus.
e que o Senhor quis é a obra que se estendesse pelos séculos até o final dos tempos. Olha aqui a analogia com o G12, né? A igreja do século XXI até o final dos tempos. No início eram 13 clérigos, todos com votos declarados de obediência, castidade e pobreza. No entanto, aqui eu já falei isso, um deles renegou os votos, ele se casou depois, né? Então a base do governo sobre o grupo aparece no Opus através dos 12 companheiros fiéis e submissos. O governo dos 12 foi definitivamente formado, de modo que o 13 era o lugar do Filho de Deus, que era ocupado por José Maria. Além de tudo, era um megalomaníaco. Se achava, né, aquela pessoa que tinha recebido uma revelação maravilhosa de Deus. O objetivo desse movimento era recrutar leigos proeminentes de vários setores sociais da Igreja Católica e programá-los para aposentadoria grave e votos secretos, para viver lá para o movimento. Nas reuniões da Opus é exigido sigilo, como no G12, que eles definiram como a doutrina do sigilo, a arma mais poderosa dos jesuítas, até que pudessem ter certeza da fidelidade absoluta dos seus seguidores. Percebam como tem uma analogia muito forte, como são muito parecidos. Então, essa ideia do César ter trazido do Opus Dei todo esse arcabouço que ele diz que Deus revelou, tem total razão, total fundamento. Aqui é uma conferência que o evangelista Antônio Bolanes faz. Eu, na época, por estar orientando, aconselhando pessoas, consegui achar e baixei toda ela. Ela não está hoje na sequência. Ele tem são 10 vídeos, 10 seminários em que ele trata. Na parte 5, ele afirma e cita lá a referência que a esposa do César Castellanos foi membro, né, foi participante desse movimento aí do Opus Dei. Então ela conhecia tudo isso a respeito dos retiros, a respeito dos encontros espirituais. E aqui ele cita também o histórico do José Maria, ele dá detalhes de como que ele teve essa visão, que ele havia sofrido uma grande depressão, depois dessa depressão ele foi para um retiro e teria visto Deus, e ali desenvolveu toda essa teoria do Opus Dei. Muito bem, meus irmãos, nós vamos concluir então, fechando aqui essa palestra da verdadeira origem do G12 para mostrar para você que além de enganoso, além de não ter fundamentação teológica, e eu não descarto aquela parte boa da organização, da estruturação para se evangelizar. Eu estou falando da essência, dos encontros, maldição hereditária, perdoar a Deus, regressão. Tudo isso, na verdade, não foi revelado por Deus para o César Castellano, como ele diz aqui, ó. Ele copiou do Opus Dei. O Opus Dei tem aqui, você pode ir atrás de outros livros, tem bem desenhado essa estrutura. Como o Opus Dei trouxe da onde? Dos jesuítas, de Inácio de Loyola, que foi o grande mentor, o criador dos retiros. Então veja, para os frequentadores do G12 não se pode fazer confrontar, senão é rebelião, é rebeldia, né? Isso é muito comum nesse meio. Você não pode se opor ao teu líder, que senão você está se tornando um rebelde. Mas, na verdade, a Bíblia nos manda verificar na palavra se aquilo que é ensinado é verdadeiro. A Bíblia nos manda buscar na palavra para checarmos se aquilo que está sendo tratado tem fundamentação doutrinária, tem fundamentação teológica. Então, nós vimos claramente, primeiro, que o G12, com toda a certeza absoluta, não é um movimento bíblico, não é um movimento com fundamentação bíblica, teológica. Segundo, não foi criado por César. Ele mente no livro quando diz que Deus trouxe isso para ele. É mentira. O G12 foi criado no Opus Dei. O G12 foi formatado pelo fundador do Opus Dei, que também copiou lá dos jesuítas 500 anos atrás. Tá bom? Então, para que ninguém vos engane, 17º Congresso Apologético, eu encerro agora essa minha participação tratando da verdadeira origem do G12. Eu espero que eu tenha contribuído para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento doutrinário. Tá bom, meus irmãos? Minhas irmãs, Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Nos vemos, então, nos próximos encontros aí que virão. Um grande abraço a todos.